Gravando, olá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira, João Guimarães, Então, estamos trabalhando, isso é importante marcar. Não estamos ensinando o seminário 10 do Lacan, estamos trabalhando o texto do seminário 10 do Lacan, L'Angoisse, a angústia, anos 1962, 1963. 2 anos antes da fundação da Escola Freudiana de Paris, e é o ato maior de Lacan, no sentido de autorizar-se lacaniano. Atenção para isso. Item 2, então, na minha edição, página 73, capítulo 5, o que não enganar. Hoje nós convidamos uma leitora especial que lerá e comentará o texto para nós, Andréia Garcia. Por favor, Andréia. Vamos lá, então. Item 2. O significante, disse-lhes eu, a certa altura, é um traço, porém um traço apegado. Apagado. Apagado. Começamos bem. Ela começa, a Andréia começa, cometendo Olha o ato falho, porque o que está apegado? Um ato falho de leitura. Impressionante. Vamos lá, Andréia, continue. O significante, eu lhes disse em outra ocasião, distingue-se do signo, porque o signo é o que representa alguma coisa para alguém, ao passo que o significante é o que representa um sujeito para um outro, para um ser significante. Para um ser significante. Aqui é o Lacan cometendo ato falho. Ao invés de dizer não para um outro significante, Lacan diz para um ser significante. Meu Deus, que ato falho terrível. Logo ele, Lacan, não, e faz de tudo, né, para, digamos, how can I say, comment puis-je dire cela, comment dire, né? Como eu posso dire questo, em homenagem ao nosso Francisco, não, Leão XIV, né? Habemus Papam. Então, logo ele, Lacan, faz tudo para, digamos, how can I say, para elidir o ser, né, da psicanálise, né? Comentários, André, por favor. Então, ontem, pegando aí um pouco esse gancho com o seminário José Marcos, ontem a gente comentou um pouco sobre essa função significante, essa primazia do significante sobre o significado. Então, nessa passagem, ele reforça a ideia de que o significante ele não faz isso que se acredita, que é justamente dar sentido a algo, representar algo, ou ser representante de algo. Eu acho que aqui, novamente, ele está sempre voltando a esse mesmo tema, né, que é a supremacia do significante. Porque nós estamos imersos, nesse momento, no trabalho do Lacan com a lógica do significante. Ele se valerá da lógica do significante, da lógica, portanto, da equivocação significante, durante 20 anos, de 53 a 1973, né? Do seminário 1 ao seminário 20. Estamos no meio, né? Seminário 10, no meio desse percurso, de 20 anos. Após o seminário 20, no mesmo seminário 20, no que conclui a lógica do significante, porque ele começa a abrir a topologia nodal, a topologia dos nós, que irá avançar até o final, né, de 73 a 80.
durante os 7 anos finais de Lacan. Né? Mas então, mas o que chama atenção nessa frase inicial aqui, ele diz que o significante é um traço. É um traço. Não é um nome, não é uma palavra, não é uma representação qualquer. É um traço. Porém, um traço, a Andrea disse apegado. Não, É um traço, apagado. um traço apagado. Atenção, hein? Um traço apagado. Agora, Portanto, nesse sentido, o significante ele está mais próximo de uma metonímia, porque numa corrente significante, o que ocorre é essa metonímia e nada se sustenta, porque há sempre uma mudança, ou uma mudança de objeto, acho que não, mas é sempre uma mudança. Nesse sentido, eu entendo esse traço como um traço apagado. É isso? vamos conversar com Andréa, Júlio, Waxman, Eu gostei do apegado. do apegado. É porque a Traço corrente, apegado. a corrente. É porque você é um romântico, porque- Waxman. Você é um romântico, por isso. Porque, como diz respeito a um sujeito inconsciente, a um sujeito, a um determinado sujeito, não é qualquer sujeito. Daí a individualidade, a subjetividade ligada ao sujeito dividido do seu inconsciente. Então, esse significado, quando surge, ele vai dar ligação a algum outro significante desse sujeito. Se a gente pensar na formação do inconsciente como sempre tendo conteúdo sexual, nesse sentido, esse apegamento do significante, ele não vai se direcionar de qualquer jeito. Ele vai se direcionar para aquele sujeito, para um outro significante, para um outro significante, para aquele sujeito. Então tem uma apegação aí, Uhum, não é de uhum, qualquer. Vai dizer respeito à absoluta individualidade daquele sujeito, do inconsciente. Mas uhum, é um apegado. uhum. Viu, Não Andréa? está Você conseguiu, totalmente fora. Andréa, você conseguiu um eleitor, hein? Um eleitor apegado a você, Sim, Andréa. sim, exatamente. O Waxman está apegado a você, Andréa. Concordou Então é com você. apegado e apagado. É ambíguo, porque Lacan é ambíguo. O significante é ambiguidade. Então, Hum, podemos considerar. uhum. Não Podemos apagado de considerar. todo. Né? Uhum. Não apagado de todo. Mas ele está acentuando aqui nesse apagado, o que é o apagado é um segundo tempo, né? Há o primeiro tempo da marca, do traço, e há o segundo tempo do apagamento desses traços. Isso é importante. Hum, Por hum, isso que eu pensei no movimento da metonímia, José Marcos. Faz sentido? Porque na metonímia, o que ocorre são só essas associações. Vai associando e vai apagando esse rastro. uhum. A metonímia é uma figura de linguagem. Eu colocaria melhor, é uma figura de discurso. Expressiva, né, do desejo. O desejo enquanto falta como objeto. A metonímia, ela passa de uma significação para outra, e para outra, e para outra, e para outra. Eu não sei se a série significante é uma série metonímica. Parece-me que não. Por quê?
a série, né? S1, incidente, vetor S2. S1, vetor S3. S1, vetor S4, etc. Esta série, eu não consigo lê-la como sendo metonímica, porque ela diz de um buraco, ela diz de uma falha. Ela diz do buraco, não? De S1 no campo da representação, em S2, em S3, em S4, não importa. Né? Descompletando S2, furando S2, descompletando, equivocando, sobretudo, né? Impedindo em S2, no inconsciente, S2 é a notação para o inconsciente. S2, vimos ontem, é o representante da representação. É o Forstellen nos representantes, temos o Freud. Então, o significante S1, ele incide no representante da representação e mantém-se como representante sem representação, equivocando o que pode haver de representação no inconsciente. Essa é a jogada do Lacan. A articulação S1, S2 é uma articulação equívoca. Por quê? Porque S1 não tem representação. É esse traço apagado. Espera aqui. É esse traço apagado. Não. Então, ele incide não onde pode haver representação, mas ele descompleta a representação que comparece. Ele equivoca a representação que comparece. Não? Isso não me parece um movimento metonímico. No movimento metonímico, a equivocação está presente estruturalmente, sim, mas ela se faz, a metonímia, por mudança de significação, e não exatamente por equivocação de uma significação. Então, Lacan diz, a metonímia é a figura de linguagem expressiva do desejo. Sim, sem dúvida, quer dizer, mas não, se considerarmos que o desejo ele é um dado estrutural, ele está e não está presente na metonímia, enquanto falta como objeto. Porque a metonímia, por mais preslocada que ela seja, por mais substitutiva, não, de representações que ela seja, por mais desviante que ela seja, ela ainda fornece uma representação. Ah, quero isso. Ah, não quero mais isso, quero outra coisa. Ou então você toma a parte pelo todo. Tomar a parte pelo todo, tipo da metonímia, não? Tomar a parte pelo todo é tomar essa parte como um elemento representacional. Na série de significantes, não é possível haver uma fixação, uma estabilização desse elemento representacional. Essa parte, não? Que diz o todo, né? Velas ao mar. Olha a parte do barco aí, dizendo que no mar não há barcos. É uma representação. Velas ao mar. Por exemplo, enfim. Pois não, Watson? Isso que você está colocando é interessante, quer dizer, não reduzindo a ideia de metonímia. Tem a ver com a ideia que a gente colocou já na leitura de uma repetição do novo. Repetição do novo. Uhum. Tem a ver com a ideia de repetição do novo. Interessante. A repetição demanda o novo, né? Sim, Mas, tem a ver mas com o então, fato. pois Não não? é isso que eu ia falar. Tem a ver com o fato que você estava falando agora. Isso não é exatamente metonímia, porque a Uhum. repetição do novo ultrapassa a própria metonímia. Se Uhum. for um contínuo. Metonímia tem alguma coisa de continuidade.
Sim, em termos estruturais, esse novo aí, demandado pela repetição, vimos isso muito ontem, né? Esse novo, que é a repetição é isso, S1 incidente em S2, em S3, em S4. Esta é a repetição analítica. Não é repetir um ato qualquer durante 30 anos, é isso. Lacan, a repetição demanda o novo. Ele continua, ela se volta para o lúdico, para o criativo, para o artístico, para o poético. Que faz, o lúdico que faz desse novo sua dimensão. A questão é que novo é este que a repetição demanda. Esse novo, ele é irrepresentável. Atenção. Isso é estrutura. Atenção. Claro que no campo representacional, respondemos a esse novo demandado pela repetição com alguma coisa qualquer, um nome qualquer, uma representação qualquer. Aqui está o novo, aqui está o novo Papa, por exemplo. Há uma repetição aí, mas uma repetição inteiramente no campo da representação. A repetição demanda o novo, entendam, essa é uma formulação de análise. Análise é esse movimento instituidor, guardem. Análise é esse movimento discursivo, naturalmente, instituidor, fundador, inaugurador do novo. Mas que novo? Sabe Deus. Isso é importante. Senão não haveria um artista lúdico, né? Campo do lúdico. Um artista seria tudo menos um artista. Se eu não fosse capaz de criar o novo não é uma obra diferente da anterior, não é isso. Não é isso. O novo é esse movimento dele, no caso da pintura, em pintar. Atenção, o novo é esse movimento, né, de pintar. Não importa o quê. O que resultará desse movimento de pintar não é mais o novo, é o fixado, é o estabelecido, uma representação qualquer. É o movimento de pintar, quer dizer, é o ultrapassamento daquela subjetividade, né, por algo que ele não domina, ele não controla. Ele é ultrapassado por aquilo. Ele é ultrapassado pela repetição, olha aí. Pela repetição, né, de uma demanda do novo. Olha só. Júlio? E esse pintar aí, ele, quando você fala, possivelmente não, a pergunta que eu vou fazer, né? Claro, porque quando ele é ultrapassado, ele se pega pintando, né? Quando se dá conta, né? Exato. É o dar-se conta de alguma coisa que já o assujeitou, né? Seria isso, né? Já rolou na estrutura. Ele não pode senão obedecer a isso. Então, ele continua, né? Quer dizer, um traço apagado, agora, sem representação. Esse apagado, né, diz isso, vem cá. Como ler, né, o significante? Seria um traço apagado. Uma marca apagada significa, em termos freudianos, não? Inconsciente. Não dá para você saber o que é falta como saber. Ele, em seguida, ele fala, né? Ele repete, olha, ele está repetindo de maneira nova, hein? O significante distingue do signo, porque o signo é o que representa alguma coisa para alguém. O signo representa, é representação de alguma coisa para uma subjetividade já constituída, já lá. O significante não. O significante é o que representa,
não enquanto representação. Falei muito sobre isso ontem. Não enquanto representação. É o que representa, enquanto representante, um sujeito, ou o sujeito da escritura, o S privado, para um outro significante. Um ser significante? Estranho? Não. Significante não tem ser. Nós já estamos aqui, lá no número 10, né? Um outro significante, S1, olha lá, né? Não, o significante S1 é o representante do sujeito da estrutura, S privado, para outro significante, S2. Qual é a leitura que eu proponho? Não, está no meu livro isso, né? S1, real de linguagem, S1, real de linguagem, incidente no simbólico de discurso, S2. A verdade ou o efeito dessa incidência, o real de linguagem no simbólico de discurso, é o imaginário nomeado sujeito da estrutura. Ou fala, real de linguagem, simbólico de discurso e imaginário de fala. Real de linguagem, interdição, desde aí. Simbólico de discurso, interdicção, nesse aí. Imaginário de fala, né? Eis aí. O ato, né, de apresentar isso tudo, a estrutura. Imaginário. Né? Agora, estou querendo entrar aqui a doutora Patrícia. Né? Eu vou deixá-la entrar, né, e mandá-la machistamente. Permitam aqui vocês abrir as pernas para nós. Pode ser? Fernanda, eu estou sendo muito grosseiro. Está sendo grosseiro. Estou sendo, né? Pois é. Perdoe-me, perdoe-me. Não vou deixá-la entrar, então, para não ser grosseiro. Exatamente. Bem, vamos lá, então. Avancemos, Andréa. Poremos isso à prova no que concerne aquilo de que se trata. Aquilo de que se trata é nossa relação angustiada com um objeto perdido, mas que certamente não está perdido para todo mundo. Vou mostrar-lhes onde ele se encontra, porque não basta esquecer uma coisa para que ela não continue a existir. Só que não sabemos mais reconhecê-la. Para encontrar o objeto, conviria voltarmos ao tema do traço. Traço apagado. Traço apagado. Ou apegado, Para segundo o Waxman. É, Calma, André, tá. calma, vamos conversar sobre isso daí. Bem, vamos. Então. Então, aqui, eu não sei se ele já havia comentado antes, que eu estou pegando sempre já em andamento, mas ele definindo aqui a nossa relação angustiada. O que seria angústia? Essa experiência de um objeto perdido. Só que ele coloca aqui que esse objeto não é para sempre perdido, né? Não está perdido para todo mundo. Não está, quer dizer, não está perdido para todo mundo. Bem, eu não. Mas que objeto perdido é esse? Tá? Que é o objeto A, o objeto André. causa de desejo. É o objeto Exato. causa de desejo, é o objeto A. E ele é perdido para sempre. Porque é o que move o desejo. É a causa que move o desejo. Agora, mas que certamente não está perdido para todo mundo, não consigo compreender se isso é uma questão de estrutura. O objeto A, ele é uma questão de estrutura. Então, eu não sem sei dúvida, do que se mas trata. Então,
Então, quando ele diz não está perdido para todo mundo, ele diz que para algumas subjetividades, não, para alguns falantes, o objeto A, enquanto falta como objeto, e uma falta como objeto situada, posicionada no campo da falta como saber, do inconsciente, isso não ocorre para todo mundo, para todo falante. Há alguns, Lacan dirá, não, há alguns que levam o seu objeto A no bolso. Quem são? No caso da Clinicamente, quem são? psicose. Ah, Então, sim. vira psicose. Nesse caso, então, faz todo sentido. Uhum. Né? Portanto, é interessante, quer dizer, porque é preciso, portanto, pensar a angústia na psicose como não referida ao objeto causa de desejo, na Sim, psicose. É uma outra a modalidade de angústia, angústia. Né? exatamente, a angústia, no caso das psicoses, está relacionado a esse grande outro invasivo. Uhum. Uhum. Agora, essa metáfora, às vezes eu consigo capturar, outras não. Essa metáfora que o Lacan utiliza para falar do objeto, a relação do psicótico com o objeto A, como se ele carregasse esse objeto A no bolso, ou seja, esse objeto ele não está perdido, Uhum. sim, mas Ele está... nós não podemos dizer que o psicótico ele não tem a relação de desejo. Não, não tem. Não tem relação de desejo, de falta. Não, A angústia, então, com relação a esse objeto para sempre perdido, ele não há nas psicoses. não. Não pode haver. Pela lógica do significante, não pode haver. Novamente, o seminário, não, aquele texto de uma questão preliminar, né, de 57, a todo o tratamento possível da psicose. Aquele esquema, né, aquele esquema R que ele faz. Falo zero, significante falo zero, significante da falta zero, nome do pai zero. Portanto, não há nem objeto A, nem nome do pai, nem metáfora paterna, que permite, minimamente, a sustentação, a inscrição do suposto, né, dito psicótico, no campo discursivo. Ele é fora do discurso. A suplência é possível, suplência discursiva não é possível, claro que sim. Mas ele leva, né, o objeto A no bolso. No bolso, quer dizer, em um bolso fechado, um bolso costurado, não há como abrir. E colado no corpo dele. Isso é importante, André. O objeto A ele está colado, fechado, né, no corpo do fora discurso. Agora, novamente, voltando ao texto aqui, nossa relação angustiada com um objeto perdido, objeto A, ok. Mas por que nossa relação, de que se trata a nossa relação, né? E por que nossa relação com o objeto A é uma relação, pode ser uma relação angustiada? Ou pode não ser. Os exemplos clínicos estão aí. A mãe do Hans, a Suzanne Gestapo-Rommel, etc. O objeto A, ele torna-se um objeto causa de angústia e não causa de desejo, exatamente quando ele não opera enquanto falta como objeto.
Lacan, são lembrados, logo lá na primeira e na segunda edição desse seminário. Tá? A angústia ocorre quando há falta da falta. Peraí. Quando há falta como objeto, quando o objeto A, ele não comparece, marcando que no outro, no grande outro, há falta. O grande outro, portanto, ele não é invasivo. Há muitos casos clínicos, aparece na clínica isso. O grande outro, não, ele é imagado, no registro do imaginário, né? Como consistente, todo, completo, o gozo de Deus. Não, mas não se trata de psicose. Não se trata de uma subjetividade fora do discurso. Apenas pelas circunstâncias eventuais da vida dela, ela estava articulada, não, discursivamente, com uma outra subjetividade qualquer, que no campo discursivo comum a ambos, esta subjetividade qualquer, ela enunciava um grande outro consistente, como se ela fosse esse grande outro. Isso também causa psicose. Schreber, por exemplo, o pai dele. O pai dele não era o representante do grande outro, inconsistente, pautado não pelo furo, né, do objeto A, da falta como objeto. O pai do Schreber, ele enunciava o tempo todo um grande outro consistente, que era ele mesmo. Olha o imaginário fechando a coisa aí. Isso é muito presente também na clínica, né? Via de regra, em relação às mães, analisando-as, não questionando, por estar em análise, né, essa mãe invasiva, essa mãe toda. Essa mãe santa, como diz Lacan. Já vimos isso, não? Para toda mãe santa, mãe toda, mãe pura, mãe assexuada, mãe, enfim. Lacan diz, para toda mãe santa, um filho perverso. Vamos lá, André, vamos avançar? Bom, para lhes avivar o interesse por essa busca, vou dar-lhes de imediato 2 flashes sobre o tema de nossa experiência mais comum. É evidente a correlação entre o que estou tentando desenhar-lhes e a fenomenologia do sintoma histérico, no sentido mais amplo, pois não nos esqueçamos de que não existem apenas pequenas histerias. Há também as grandes. Há anestesias, paralisias, escotomas, estreitamento do campo visual. A angústia não aparece na histeria exatamente na medida em que essas faltas são desconhecidas. Vamos lá, avancemos. Há uma coisa que muitas vezes não é percebida, que vocês não põem em jogo, mas que explica toda uma parte do comportamento do obsessivo. Em sua maneira particularíssima de tratar o significante, ou seja, de pô-lo em dúvida, de poli-lo,
apagá-lo, triturá-lo, fazê-lo em pedacinhos, portar-se com ele como Lady Macbeth, com um maldito vestígio de sangue, o obsessivo, por um caminho sem saída, mas a meta não deixa dúvidas. Opera justamente no sentido de encontrar o signo por baixo do significante. Isso é importante, hein? Encontrar o signo por baixo Verdade. do significante, atrás do É, significante. é muito parecido esse obsessivo com próximo, né? Só que é outra estrutura com o psicótico, né? Uhum. O paranoico, É, que tenta buscar sentido em em tudo, né? tudo, né? Uhum. É o caso do Freud. Ah, coitado. É, vamos lá. Por um caminho sem saída, mas cuja. Tá, enfim. Aí agora uma expressão em alemão, né? Uhum. Ungestenheim. Machen. Como é que tá meu alemão aí? É isso mesmo? Bem, vamos lá. Desacontecer a inscrição da história. Olha aí, desacontecer, apagar, olha aí, né? A inscrição da história. Aqui ficaria melhor a inscrição da estrutura, né? Significante. Isso é Uhum. evitar, o obsessivo ele tenta evitar, criando significações, 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 né? Ele tenta evitar ser ultrapassado, né? Uhum. E, sobretudo, ser ultrapassado pelo desejo, pela falta como objeto. O obsessivo ele é um militante, ferrenho, feroz, contra o desejo, contra a falta como objeto. Ele tem que colocar uma representação nesse lugar aí. E fixar, e amarrar. E outra, e amarrar, e outra, e amarrar, e outra, e amarrar. Sigamos. Então, isso aconteceu assim, mas não é uma certeza. Não é certeza porque é apenas um significante e porque a história, portanto, é um artifício. Olha que magnífico, hein? Uhum. Não é certeza porque é apenas um significante, sem representação, uma marca, um traço apagado. Está lá causando, ultrapassando, e que ele tenta transformar isso em signo, em representação de algo para alguém. E por quê? A história é um artifício discursivo, em constante mutação, em constante equivocação. Segue lá. Tem razão o obsessivo. Ele captou alguma coisa e quer chegar à origem, à etapa anterior, a do signo. Portanto, ele está equivocado. Ele captou alguma coisa, né? Ok. Mas o problema é que ele quer chegar à origem do significante. Hum. Ele quer dar a volta, entenda, quer dizer, o obsessivo, em última instância, ele quer sair da estrutura e vê-la de fora. Entende isso? Para poder controlá-la, manipulá-la, dominá-la, governá-la, prevê-la, antecipá-la, etc. É por isso que em análise ele vem sempre com as mesmas histórias, no caso. Chegar à origem. Não há origem a não ser S1 e S2, sem representação. A etapa anterior, a do signo. Mas o signo não é etapa anterior nenhuma. O signo ele é posterior. O signo, a representação é sempre a posteriori. O significante, a bateria significante, ela é a priori, estrutural. O signo, a representação é a posteriori. Vocês têm atenção para isso? Conseguem
trabalhar isso? Vamos lá, André, avancemos. Agora tentarei fazer com que vocês percorram o caminho no sentido inverso. Não foi à toa que hoje parti de nossos animais de laboratório. Afinal, poderíamos abrir-lhes as portas e ver o que eles fazem, por sua vez com um traço. Com o traço apagado. Será que os nossos amados animaizinhos, né, eles sabem fazer algo com o significante? Eles são ultrapassados, né, pelo significante? Será? Hã? Seguindo. Segue lá. Não é propriedade unicamente do homem apagar vestígios, operar com vestígios. Vemos animais apagarem seu rastro. Vemos até comportamentos complexos, que consistem em enterrar um certo número de vestígios de dejetos, por exemplo, o que é muito conhecido entre os gatos. Uhum. Parte do comportamento animal consiste em estruturar um certo campo de seu umwelt, Velcro, seu ambiente. seu ambiente, com traços que o pontuem e definam seus limites. É o que chamamos de constituição do território. Os hipopótamos fazem isso com seus dejetos e também com o produto de certas glândulas, que neles, se bem me lembro, são perianais. O cervo esfrega sua gargalhada contra a casca de certas árvores, o que lhe tem o alcance de uma demarcação de traços. Não quero estender-me aqui na infinita variedade do que uma zoologia desenvolvida pode ensinar-lhes a esse respeito. O importante é o que tenho a lhes dizer no que concerne ao apagamento dos traços. Vamos lá, para nós falantes, né? O animal, eu lhes disse, apaga seu rastro e cria rastros falsos. Mas será que com isso cria significantes? Há uma coisa que o animal não faz. Ele não cria rastros falsos, isto é, rastros tais que sejam tomados como falsos, embora sejam os vestígios de sua verdadeira passagem. Fazem rastros falsamente falsos. Fazer rastros falsamente falsos é um comportamento que não direi essencialmente humano, mas essencialmente significante. É aí que está o limite. É aí que se presentifica o sujeito, quando um traço é feito para ser tomado por um falso traço. Sabemos que há aí um sujeito falante. Sabemos que há aí um sujeito como causa. Magnífico, hein? Extraordinário. Esse parágrafo Interessantíssimo realmente. essa diferença, né? Aham, Entre os humanos e os animais. aham. É a capacidade de falsear. Falsear. Falsear, inventar rastros, falsificar rastros, pagar vestígios. É muito interessante. Mas olha só. Significante, mas traços significantes, Uhum, vestígios significantes. uhum. Mas o interessante é quando Lacan diz, olha só, no meio do parágrafo, fazer rastros falsamente falsos. É isso que nos caracteriza, atenção, na estrutura. Fazer rastros falsamente falsos. Portanto, rastros verdadeiros, mas que parecem falsos. É um comportamento que não direi essencialmente humano, mas essencialmente significante. O significante, portanto, é esse traço apagado. Mas atenção,
Não. Isto é falsamente falso. É aí que está o limite entre nós e os animais. É aí que se presentifica o sujeito, enquanto aquele que não pode senão fazer rastros falsamente falsos, portanto verdadeiros, mas que, por estrutura, é preciso que eles compareçam no campo discursivo como falsos, embora sejam verdadeiros. Atenção. Dá muito trabalho isso, hein? De abrir isso, hein? Pois não, Waxman? Então, por isso que a ideia do apagado não bate muito, quer dizer, é falsamente falso, tem alguma coisa de verdadeiro. Tudo bem, impossível de ser resgatado, certo? Uhum. Mas apagado a ideia assim, sumiu totalmente. Uhum. Não sumiu totalmente. Impossível de ser resgatado, mas não sumiu totalmente. Não é um Uhum. buraco, não é uma coisa absolutamente eliminada. Saiu da ordem de uma certa presença. Tá. Mas será, Waxman? Eu queria reforçar isso que o Sérgio falou. Eu Hum, tô pensando na história, hum, como esse traço, que não é um traço totalmente apagado. Eu tô pegando aí uma carona no Sérgio aí. hum. Por As quê? Fala mais. gerações, a cultura, tudo que é produzido, que é passado de geração em geração. Hum, O próprio patriarcado, o traço do patriarcado, é um uhum, traço que a gente vai e vai e ele continua aí vivo. uhum, uhum, uhum. Sim, mas será que o apagado, né, tem o sentido de alguma coisa completamente desaparecida? Ou será É, que o traço apagado, né, ele deixa ainda, né, um rastro? Porque senão não poderíamos dizer que alguma coisa foi apagada. O que é apagado deixa um sinal mínimo, mas deixa, olha aqui. Aqui foi apagado, apagou-se aqui. Ó. E parece que a gente está trabalhando no significante como esse traço apagado, isso é que, embora sem representação, deixa uma marca, deixa o que não sei, deixa como testemunha que alguma coisa aconteceu ali, embora não saibamos o que. Há um resto ali que podemos dizer, olha, vem cá, está apagado. Não é que desapareceu completamente. Comparece como apagado, mas comparece. É como pegar uma borracha e apagar uma palavra qualquer no caderno. Sempre deixa não, uma marca ali. Não? Por melhor que seja o caderno, por melhor que seja a borracha, etc. Não? É por isso que não dá, é por isso que para nós, falantes, subjetividades pautadas pelo significante, não há para sabermos, representarmos a nossa origem. A nossa origem, ela é significante, ela é um traço apagado. Tudo que podemos dizer é que tem, cara, tem uma marca aí. Alguma coisa foi apagada aí. O quê? Aí começamos, quer dizer, a colocar muitas coisas, muitas representações nesse lugar. Deus é a nossa origem, Deus é o Criador dos céus e da terra, sei lá, o Big Bang é a origem do universo, etc. pois é, essa marca, é, há um termo que a psicanálise lacaniana vai usar para denominar essa marca, ou não? Sim, isso desde o Freud, não? Traço unário. Ah, tá. Não? Lacan vai ler isso como sendo traço unário, né? Traço apagado. Né?
que nos articula estruturalmente é o grande outro, né? Que faz com que sejamos esse S crivado, que ela escreve, S crivado, não? Com notação algébrica para sujeito, e o grande outro também, ele crivado com uma barra, né? Diz isso, aí está um sujeito apagado, aí está um grande outro apagado. Tudo que temos desse sujeito apagado, desse grande outro apagado, não é o que ressalta como equivocação significante. Colocamos ali uma representação que, por estrutura, não pode dizer o que é esse apagado. E outra, olha a equivocação operando aí. E outra. Os ferram-se a uma representação e dizem, aqui está a nossa origem. Ou do universo, ou sei lá. Isso vale, inclusive, para o Darwin, Charles Darwin. Também ele é um mito de origem ali, né? Freud, o pai da ordem, Darwin, né? A evolução das espécies, não? O homem, a espécie humana provém dos Macacos? Mas o termo que ele utiliza não é macacos, hominídeos superiores e tal. É hominídeo. Está ali na passagem, né, para etc. Deus é o grande, digamos, é o grande nome, né, para esta origem, nossa origem, para tamponar a nossa angústia em relação a esse traço apagado. Estamos aqui agora. Faz o menor sentido isso. Por quê? Para quê? Não. Então é preciso um pai que tenha nos criado, que tenha nos... É preciso uma espécie animal da qual procedemos. É preciso um Big Bang do qual procedeu o universo. Tudo isso é significação, tudo isso é representação. Para nos acalmar, para nos situar, nos ordenar, nos... Excelente. Retomaremos então quarta-feira que vem. Bom fim de semana para vocês. Divirtam-se. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Obrigado, André. Obrigado.